Opa, muito boa noite, Juarez. Já vou te mandar uma solicitação agora. Juarez, já te mandei uma solicitação aí. Só aceitar. Lucas, Opa, boa noite, Juarez. Juarez, centraliza sua câmera. fala. Isso, muito boa noite. Como é que você tá, Juarez? Bacana? Tudo bom, Juarez, Lucas? Vamos falar com você, cara? tranquilo. Vamos só esperar o pessoal É, entrar. Vamos compartilhando aqui a live com o pessoal. bom Só estou demais. enviando aqui para algumas pessoas. Eu vou aproveitar para fazer isso aí também. Só aguardando o pessoal entrar. Vou mandar até. Beleza, Vou enviando aqui para algumas pessoas. beleza. Estou enviando aqui só um instante. Pessoal, quem está online aí, se tem alguma pessoa aí que você gosta, que você acredita que está precisando, envie essa live aqui para essa pessoa, porque você vai estar contribuindo com a vida dela. Né? E muito boa noite a todos vocês. Aqui está o meu amigo Juarez, que eu conheci no último treinamento em São Paulo que eu fiz agora. Juarez aí, ele pratica em PNL, hipnoterapeuta e treinador de alta performance. Ele aí que já ajudou e já treinou em mais de 5.000 pessoas. Então, assim, hoje vocês estão com a oportunidade aí de aprender, né, com um profissional, com uma pessoa que já é especialista na transformação de pessoas. Eu começo com uma pergunta, né? Quem aqui não quer ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro, realizar os seus sonhos e os seus objetivos? Quem aqui gostaria que as coisas se tornassem mais fáceis para você? Já deixa um like aí, já dá uma curtida, compartilha com seus amigos, já comenta aqui com a gente. E hoje o tema é sobre inteligência emocional e crenças. Quer dar uma palavrinha aí, Juarez? Como é que... Então, interessante. Legal, né, Lucas? É um tema que as pessoas geralmente têm muita dificuldade, né? Geralmente as pessoas não entendem por que que elas estão travadas em alguma área da vida. E aí, assim, às vezes, quando uma live dessa, às vezes fica muito claro, né? Pode Isso, esclarecer muitos assuntos. com Então, assim, quando se certeza. trata de crenças, a gente chama na PNL, a gente chama de mapa, né? Mapa O mental, né? programa da pessoa, que a gente já pega isso de outras pessoas, dos nossos pais, nossos avós, enfim. Uhum. E aí, ou ajuda ou atrapalha na vida da gente, né? Isso. E assim, né? Porque assim, muitas pessoas não passam a vida sem ter esse conhecimento, né? Por que que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que que algumas pessoas conseguem ganhar dinheiro com facilidade e outras não? Por que que assim, algumas pessoas elas têm dificuldade de entrar no peso ideal e outras não, né? Por que que algumas pessoas elas têm equilíbrio emocional e algumas outras pessoas não têm, né? Então, isso tudo é o quê? As crenças. Não é isso, Juarez? Então, Lucas, quando se trata de crenças, o que eu falei, tem uma pessoa que, inclusive, eu acho que ontem, eu acredito que eu estava vendo, ele fala da seguinte forma, que é o Cláudio Lara, que é uma das pessoas que eu admiro muito. Ele fala o Uhum. seguinte: a maior crença limitante que está atrapalhando a sua vida é você acreditar que você tem uma crença limitante. Não é que, veja bem, olha só, existem várias formas das pessoas verem isso, entenderem aquilo que está acontecendo, né? Com Por certeza. que que eu não consigo isso? Então tem o modelo da mente do Gerald Klein, que é bem importante. Na hipnose eu aprendi o modelo da mente. E ele fala o seguinte: você no sexto mês de gestação, você começa a armazenar informações. E aonde que essas informações são armazenadas? No nosso subconsciente. Então, tudo que a gente faz, tudo não, 95% do que a gente faz por causa desse subconsciente. Uhum. Né? A gente faz por causa desse na PNL, programa. Você foi programado para agir assim. Você Isso. foi programado para ter determinado peso. Você foi programado por quê? Por pessoas que você ama e confia. Então, você convive com uma pessoa
que ela é limitada financeiramente, que tipo de informação que ela está dando para você, entende? Que tipo de mapa mesmo, de programa que ela está instalando, porque a nossa mente, a gente vai adaptando, se adaptando ao ambiente. Então, o seu ambiente vai sempre te influenciar. A gente é influenciado pelas pessoas próximas a nós, né? Exatamente. Eu até costumo falar assim que a gente nasce com o HD zerado, né? Que a nossa mente ela vem em branco. E é essa influência que a gente tem das pessoas próximas, né? Nossos pais, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas mais próximas a nós que vai nos modelando, né? A gente vai pegando as referências dessas pessoas, não é isso? A gente nasce com 2 medos, altura e barulho. Só. Dois medos. Aí, com o passar do tempo, as pessoas vão implantando isso, entende? Nesse programa que a gente vai rodar para o resto das nossas vidas. Entendi. Sem saber se é funcional ou disfuncional. Entende? Assim, ó, tudo muda, todo dia, todo momento, tudo muda. Entende? Há muito pouco tempo atrás, se você falasse assim, vamos falar ao vivo para, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, cara, isso aí era impossível. Então, o programa de uma pessoa que viveu aí, que teve o auge dele há 30 anos atrás, já não se encaixa com o de hoje. Tipo assim, a pessoa precisa se adaptar. Então, se eu fui programado de uma forma, hoje, e eu não sou flexível ao ambiente, eu paro no tempo. Fica para trás, né? Então, qual que é o grande problema? As pessoas, hoje, a pessoa mais flexível é a que mais se dá bem no meio. No nosso meio, entende? A tendência das gerações futuras é a flexibilidade. O mais flexível, o adaptável, entende? As pessoas que se adaptam às situações. O grande problema do ambiente, por exemplo, é que o ambiente sempre influencia, positivo ou negativamente. Isso que você falou, Juarez, sobre ser flexível, né, tá muito ligado também ao mindset, né? Até aquele livro daquela cientista, Mindset, né, que ela divide a sociedade em 2 tipos de mindset, que é o de crescimento, né, e o fixo. Tem pessoas que acreditam, não, eu sou assim e eu vou continuar sendo assim. Enquanto outras, elas falam assim, não, se fulano conseguiu, eu também consigo. Se é possível, eu vou conseguir. Que é a pessoa que já tem a mentalidade mais flexível, não é isso? Isso aí é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Se é possível para alguém, eu também consigo. É possível para outra pessoa. Então, assim, isso é um dos pressupostos. Porque se alguém fez, eu também consigo fazer. Entende? Legal. É simples, modelagem. Você quer fazer algo que alguém fez. Como que aquela pessoa fez? Qual foi os passos dela? O que ela pensa? Como que ela age? Enfim, quais emoções que ela precisa gerar para ela ter a atitude de fazer aquilo, entende? Quando se trata, por exemplo, quando a gente fala de crença limitante, é claro, a pessoa pegou lá na infância, aprendeu com o pai, com a mãe, que, por exemplo, ter dinheiro é pecado, porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Por exemplo, né? E ganhar dinheiro é difícil, porque dinheiro não nasce em árvores. E ela vai criando essas verdades, né? Uma coisa também, Juarez, uma coisa também sobre crenças, né? Que às vezes as pessoas não têm essa consciência, é que quando uma criança ela nasce, ela enxerga o mundo através dos olhos dos pais. E através dos olhos dos pais que ela enxerga o mundo, que ela vai entender o que é perigoso, o que não é perigoso, o que é bom, o que é ruim, o que faz bem, o que faz mal, através das crenças dos pais. E é a parte dos pais que vai se expandindo na sociedade, né? E tem muita força, né? O pai e mãe, eles são exemplos. Então, o que eles falam é que nem, mais uma vez, voltando para o modelo da mente, atravessa diretamente o subconsciente. Então, assim, vai direto para o subconsciente, atravessa todos os guardas que a gente tem e vai para o subconsciente. Então, aquela informação que foi passada pelo pai, mãe, médico, geralmente as pessoas de branco, professor tem muito poder sobre uma criança. Então, essas informações, elas passam diretamente para o subconsciente. Então, são armazenadas e aí levadas até que se uma prova concreta de oposição, por exemplo, de oposto àquilo, venha para ela. Então, assim, eu acredito em Papai Noel, até os 7 anos de idade. Quando que uma crença, pai e mãe falou, né? Teve vários exemplos, Papai Noel vai vir porque você se comportou na escola,
Aí a mãe chega em casa, ó, Papai Noel veio, te deu um presente, Papai Noel vai lá, enfim. Ele sabe piamente que Papai Noel existe. Quando que vai ser quebrada a crença do Papai Noel? Quando o cara vê o velhinho lá tirando a barriga, tirando a barba, entendeu? Aí tá, pronto, rompeu-se, o Papai Noel não existe. Era uma verdade até então, mas agora não existe mais. O problema é, a grande maioria das crenças, elas não têm barba e nem barriga, né? Aham. É difícil você ver elas se romperem assim. Com certeza, né? É uma coisa assim, eu quero até citar um exemplo aqui do poder de uma crença, né? Porque as crenças, elas vêm aí também pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente sente, né? E é assim que a gente vai pegando essas crenças, né? Tem crença negativa e crença positiva. Infelizmente, a maioria das crenças são negativas, né? São crenças que nos limitam. Uma coisa, assim, um exemplo, é, por exemplo, uma criança, quando ela põe a mão no fogo e ela se queima, automaticamente ela vê, opa, fogo queima e dói. E aí, automaticamente, ela, opa, não vou pôr mais a mão no fogo. Ela criou uma crença que fogo machuca. E a mesma coisa é o que uma crença faz. Por exemplo, se uma criança, em uma sala de aula, ela faz uma pergunta para um professor, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Ela faz uma pergunta para um professor, fala assim, e o professor automaticamente xinga ela, fala que ela é uma burra, que ela não consegue aprender, e todos os alunos da sala riem, ela ri automaticamente, ela já, opa, eu não posso me manifestar em público, porque isso pode me causar dor. Isso pode me causar dor. E automaticamente isso aí já cria uma crença nela, uma crença que fere a identidade. Então, quando ela for crescendo, ela não vai conseguir falar em público, por quê? Porque as pessoas podem rir dela. Entendeu? É o poder de uma crença, o que uma crença faz com a pessoa. E normalmente essas crenças vêm de pessoas próximas a nós. Não é isso mesmo, Larissa? Você concorda? Faz Por isso que sentido? existem as funcionais, né? Existem as crenças funcionais, nessa a gente não mexe, né? Uhum. Mas tem as crenças que são destrutivas. Então, o ideal é a pessoa fazer uma avaliação, né? De tempos em tempos, tipo, o que eu estou fazendo, a forma que eu estou agindo, a forma com que eu estou vendo o mundo, está me levando onde eu quero chegar? Ou não, né? Enfim, e aí ela faz as alterações necessárias, mas assim, a melhor e a forma mais funcional de se quebrar uma crença é você, por exemplo, você sabe que aquilo que você falar em público é uma dificuldade porque você teve um problema na escola. Vai lá e faz. Porque, veja bem, o nosso cérebro, ele é adaptável. Ele se adapta. Então, quando você vai lá e faz alguma coisa que é desafiador para você, você precisa o quê? Como dói para a gente fazer aquilo que é desafiador para a gente, então o que a gente precisa dar para o nosso cérebro? Uma dose de alegria, comemorar aquilo, entende? Ah, eu fui lá, eu fiz. Mesmo que seja, tipo assim, você dando uma de ator da Globo. Para quê? Para gerar algo bom. Para ele sentir assim, nossa, Sentir prazer. isso é legal, isso foi bom. Entendeu? Então, gerar uma química de que, nossa, eu vou querer fazer mais daquilo. Uhum. Entende? Quando você se sentir desafiado por algo, então ali tem uma crença. Uhum. E uma coisa, né? O melhor jeito, o jeito mais funcional é você ir lá e fazer. É Uma um coisa, passo que você está dando. isso assim, que você falando com certeza, né? Faz muito sentido, né? A gente romper a crença através da ação, né? Ir lá e fazer. E claro que nem todas as crenças a gente vai identificar sozinho, né? Muitas vezes você vai precisar de um profissional, igual um hipnoterapeuta, você vai precisar de ir em um treinamento, numa imersão, você vai precisar de um terapeuta. Então, assim, a maioria das crenças você vai precisar de um profissional. Mas algumas delas a gente consegue identificar sozinho, através dos nossos pensamentos, através daquilo que sai da nossa boca, né? Por exemplo, quando você escuta a palavra dinheiro, qual que é os pensamentos que vêm na sua cabeça? Esses pensamentos estão ligados às suas crenças. Quando fala de relacionamento, qual que é os pensamentos que vêm na sua mente? Está ligado às suas crenças. E isso, assim, quando fala de ser empresário, quais são os pensamentos que vêm na sua mente? O que sai da sua boca?
E isso é o quê? Está relacionado às nossas crenças, que é o nosso mapa mental. É isso mesmo, Juarez? É o programa, né, que a gente chama, o Isso. mapa na PNL. Enfim, é isso, né? Quando você começa a entender e a desafiar isso, mas veja bem, Lucas, às vezes, por que que eu falo assim, ó, para a pessoa dar o primeiro passo? Porque muitas vezes, até para buscar ajuda de um profissional da área, ela precisa dar aquele primeiro passo. Uhum, com Às vezes certeza. é tão assim, às vezes é tão poderoso na vida da pessoa, algo nesse sentido, que nem para dar um primeiro passo ela consegue. Entendi. Falar para você assim, ó, eu já vi isso em palestras, as pessoas, você fazer assim dinâmicas simples, sabe, coisas que não são nada assim comparado ao que a gente faz, por exemplo, nos treinamentos, que são coisas de alto impacto, que realmente muda, é um divisor de água na vida das pessoas, ou numa própria sessão mesmo, no Uhum. consultório, e a pessoa fica muito mexida. Por quê? Porque mexe na ferida, mexe na crença, mexe naquilo que incomoda ela, entende? E que Aham. impede ela de dar um próximo passo. Então, quando ela se desafia para fazer algo, para experimentar algo diferente, ela vê assim, não é possível, Com entende? É certeza. possível, é possível ser mais do que aquilo que meus pais foram. É possível eu conseguir honrar pai e mãe, mesmo fazendo algo, continuar honrando pai e mãe, porque um dos grandes fatores em si, como a gente adquiriu isso de pai, mãe, tio, ou as pessoas que teve papel de pai e mãe na nossa vida, Uhum. quando se fala em romper algo dessa magnitude que a gente vive, tem o honrar pai e mãe. Uhum. Com certeza. Porque às vezes as pessoas acham que honrar pai e mãe é apenas o quê? Respeitar, né? Fazer tudo que o pai e a mãe manda, pede. Às vezes as pessoas acreditam que isso é honrar pai e mãe. Mas a minha crença de honrar pai e mãe é dando certo na vida. É prosperando, é crescendo, é fazendo algo positivo no mundo. Isso para mim é honrar pai e mãe. Sabe, é a gente honrar os nossos ancestrais, honrar assim, as pessoas que lá atrás deram o máximo deles por nós. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas meu pai, minha mãe não cuidou de mim da maneira que eu gostaria. Mas eles deram o máximo deles. Eles, assim, eles criaram nós da forma que eles aprenderam. Então, Da forma que às vezes as pessoas condenam, nossa, meu pai foi ruim comigo, minha mãe foi ruim comigo, mas eles deram o melhor deles. E o que eu posso fazer agora? Pegar tudo que eles me entregaram e ser uma pessoa melhor, buscar algo, né, para ser uma pessoa melhor. E uma coisa, Juarez, que você é. pode concluir. Então, não, é assim, o honrar pai e mãe muitas vezes é assim, Lucas. O meu pai e a minha mãe chegou até aqui. Não Uhum. conscientemente, tá? Isso não é conscientemente. Isso é uma informação que está no subconsciente da pessoa. Uhum. Então, no programa, quando eu penso que meu pai e minha mãe chegou até aqui, para mim honrar meu pai e mãe, eu não posso passar daqui. Entende? Entendi. Essa é uma informação que isso dói para me fazer algo a mais do que eles fizeram. Quando, na verdade, quando se é pai e mãe, tudo que a gente quer é que os filhos da gente sejam melhores que a gente. Com certeza. Isso Né? mesmo. Não sei se o seu caso, o seu acho que não é pai. É Eu, pai sim, é pai, lembro que você falou. sou Mas assim, pai. você sabe disso. Você sabe disso. E o que a gente quer de verdade é que a gente trabalha e estuda hoje para que os nossos filhos tenham uma vida melhor, para que eles sejam melhores do que a gente. Com certeza. Entende? Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, e agir, poxa vida, os meus avós fizeram para que meus pais chegassem até aqui, meus pais fizeram para que eu chegasse até aqui, e eu vou, tipo assim, fazer mais para que meus filhos possam ir além do que, tipo assim, algo que ninguém alcançou ainda, né? Por exemplo. Uhum, com certeza. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta aí, se sinta à vontade, viu? Uma ótima noite aí para quem está chegando agora. Pode mandar uma pergunta aí que a gente está aqui disposto a responder. E é isso mesmo, Juarez. Manda É bala. assim, a sua colocação é 100% plausível. Porque normalmente as pessoas não querem romper, né? Elas querem ser iguais aos pais, né? Querem ser iguais, isso mesmo.
E assim, Quando fala em honrar isso, né, as pessoas pensam assim, se eu passar, eu vou estar, tipo, tendo mais conforto, tendo mais qualidade de vida do que o meu pai e minha mãe tiveram. Enfim, uhum, cara, vem um monte de crenças, um né? monte de crenças, né, na verdade. Uhum. Então, aqui para resumir, né, o tema que é crenças, né, como são formadas as crenças, né, através do que a gente, das nossas experiências ao longo da vida, né, através do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, né, por exemplo, para ficar uma colocação mais fácil, do que as crenças fazem, né, de como elas são formadas, tipo, o que você ouvia em relação, assim, é que eu estou falando para o público, né, assim, o que você ouvia quando você era criança dos seus pais sobre dinheiro, que você ia prosperar, que você ia ganhar dinheiro facilmente, ou que ganhar dinheiro era difícil? Como que você via o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Era um relacionamento saudável, sem brigas, que era um relacionamento 100% afetivo, com respeito, ou seus pais se separaram, e isso vai formando as suas crenças, né? Como que você via, ou então, às vezes, como que era o relacionamento da sua mãe e do seu pai com você? Era um relacionamento afetivo, eles te elogiavam, falavam que você era inteligente, que você iria dar certo na vida, ou era um relacionamento onde eles te xingavam, falavam que você não sabia nada, que você não ia dar certo na vida? Como que era? E isso que você vai vivendo, que você vai escutando, é o que vai formando as suas crenças, né? Vai formando as suas crenças. Eu gosto até de citar um exemplo como que é, um exemplo de como que é formado uma crença de incapacidade. Um exemplo aqui, Juarez, eu vou contar um exemplo de como é feita uma crença de incapacidade de uma criança. Um exemplo. Um exemplo, a mãe chega em casa cansada, né, do trabalho, e tudo que ela quer é descansar. Então ela pega a criança, joga os brinquedos no chão, né, joga os brinquedos no chão, pega um tablet, entrega para o menino se distrair, e ela deita no sofá e vai assistir uma novela. Natural isso acontecer. E tem uma jarra de água e uma mesa. E a criança vai para pegar. E ela fala, não pega que você vai derrubar. E a criança teima, vai lá e pega. No que ela pega, ela tropeça num brinquedo, deixa a água cair. Deixa a água cair, molha tudo, e a mãe já levanta enfurecida. Eu trabalho o dia inteiro para te sustentar. Eu chego em casa, não posso descansar. Você não faz nada que presta. Eu falei para você que você ia deixar essa água cair. E automaticamente cria um bloqueio de incapacidade nessa criança. Ela já falou assim, eu não posso fazer nada, senão eu vou estragar, eu vou fazer mal para minha mãe, eu vou deixar cair, eu não vou conseguir. E nesse momento a criança o quê? Ela sentiu, ela ouviu, né, e ela viu. Então ali automaticamente criou uma crença. E muitas das nossas crenças, a gente cresce, a gente não lembra de tudo que aconteceu no nosso passado, a gente não lembra. Mas as crenças estão lá, inconsciente. Inconsciente, elas estão lá. Eu não consigo olhar para o meu passado e ver todas as minhas crenças. Mas elas vêm me acompanhando ao longo da minha vida, né? E assim, igual eu estava comentando naquela hora, né? Que muitas vezes para a gente identificar essas crenças, a gente precisa de ferramentas. A gente precisa de ir num treinamento, às vezes a gente precisa de participar de uma imersão, né? Faz sentido isso para você, Joris? São gatilhos, né? São gatilhos mentais que vão sendo armazenados no nosso subconsciente. Aconteceu algo assim, eu associo àquilo que eu vivi na infância. Então, não conscientemente, não é que a pessoa sabe conscientemente o que ela está sentindo. Por exemplo, as pessoas procuram a hipnoterapia porque tem peito palpita, sente frio, enfim. E ela não sabe os motivos. Ela não vai mesmo saber, ela não vai mesmo lembrar isso. A grande maioria de tudo que aconteceu, essas são âncoras e vão se repetindo. Então, vou dar um exemplo só para ficar claro. Aconteceu um acidente quando eu tinha 2 anos de idade com o carro vermelho.
Uhum. E aí hoje, eu não sei por que motivo, eu estou indo na rua e do nada meu coração acelera e tal. Por Uhum. quê? Conscientemente, eu tô vendo os carros, para mim são tudo igual. Então, quando eu vejo um carro vermelho, o subconsciente dá um sinal. Ó, problema. Para quê? Para Ok. te defender. Uma das funções do nosso subconsciente é te defender daquele momento, te Uhum. defender daquilo que te fez mal um dia. Então, Aham. assim, aconteceu um episódio como esse, da jarra d'água, por exemplo. E aí, Uhum. hoje, eu tenho problema com o trabalho. Eu não consigo pegar um cargo maior porque todas as vezes eu não aceito o desafio. Quando eu sou Uhum. desafiado, eu retrocedo. Eu fico aqui na minha. Eu prefiro me manter aqui no meu lugar do que eu enfrentar novos desafios. Por quê? Um desafio pode ser perigoso, pode estar algo errado. Por quê? Está no subconsciente da pessoa, está armazenado ali. Ela conscientemente ela não consegue encontrar. Ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela simplesmente sente. Por quê? Impacto emocional. Aconteceu, teve impacto emocional, o Uhum. nosso subconsciente armazena a informação. Seja Instantâneo, ela né? positiva ou negativa. É Seja instantâneo. positiva ou negativa. Com certeza. E E aí, esse... e aí fica dando sinais, entende? Ele fica dando sinais. Então, uma dica bem legal, aproveitar a deixa, é, se você, mais uma vez, né, se você se sentiu desafiado, é porque existe algo para trabalhar, entende? Ali, naquele momento, o que está acontecendo? Se você está na frente de pessoas e você sentiu frio, tipo assim, como que eu vou superar isso? Fazendo. Claro, tipo assim, tem casos e casos, tem casos que a pessoa precisa procurar um profissional, ótimo. Nesses treinamentos que a gente faz, Lucas, né? Tipo, a gente acaba com crenças lá, é um divisor de águas, na verdade, esses treinamentos de alto impacto, esses day trainer, esses FT, enfim, esses treinamentos realmente eles transformam a vida da pessoa. Mas tem pessoas que não estão nem preparadas para isso ainda. Mas qual que é o início, o pontapé, o começo? Como que eu faço para... tipo, eu estou com um problema agora, aqui hoje. É desafio. Você está se sentindo desafiado, vai lá e faz. Faça Sentir aquilo que um você medo é sentiu um primeiro. desafio, não é isso, Araíce? A pessoa sentiu É medo, algo... vou abrir uma empresa, sentiu medo, tem Exatamente. uma crença, vou falar em público, Tem coisa para resolver. entendi. Exatamente. Ela vai entrar num Ó, relacionamento. Lucas, Oi? eu vou dar um exemplo que é bem interessante, cara, bem Uhum. importante mesmo. Sobre isso, tá? Sobre esses programas que a gente vem trazendo. Quem que nunca encontrou uma pessoa, por exemplo, quem está aqui assistindo, que nunca encontrou uma pessoa e do nada você olhou a pessoa e falou, não sei porque eu não gosto dessa pessoa. Geralmente acontece, né? No Isso, hein? trabalho, na rua, na área de lazer, enfim, às vezes você vê uma pessoa e fala, não, Do nada o meu santo não santo não bateu, bateu. Meu meu santo não santo não bateu. bateu. Entendi. Então, enfim, o que acontece? O nosso programa, como ele vem sendo montado, em algum momento alguém com aquelas características, aquela pessoa fez alguma coisa que a gente não gostou, Uhum. né? Isso talvez na infância, talvez a gente nem lembre, O talvez seja comportamento lá na dela, infância. né? As expressões dela nos E aí, lembrou o de nosso, o um. nosso subconsciente, a gente generaliza. A gente Entendi. generaliza. O nosso subconsciente generaliza, entende? É a Para primeira nos alertar, impressão. ele generaliza. Então, por isso que o carro vermelho, alerta. Olha, Dona Maria. Não é a Dona Maria. É É a é o padrão, Paula que né? morava lá. É o molde, Entende? A existe pessoa um se molde vestia para daquele cada tipo jeito. de pessoa, né? É um checklist para cada tipo de pessoa. Uma pessoa legal se comporta assim, uma pessoa chata se comporta assim. É um molde, né? Uma pessoa feliz se Exatamente. comporta assim. Então a gente vai criando, é tipo uma forma para cada tipo de pessoa, né? Como Isso. Ele se... generaliza todos. Então, todas as pessoas que andam desse jeito, se vestem desse jeito, né, ou falam com um determinado tom de voz, para Uhum. mim, não serve. Porque eu tive, né, enfim. Teve uma E aí, experiência às vezes a gente pega negativa um com negócio pessoas legal. assim. Teve uma experiência negativa com um tipo de pessoa assim. Aí, inconscientemente, toda vez bate o Exato. olho, já cria essa impressão, né? É tipo assim, a primeira impressão. Exatamente. Primeira impressão.
Bem legal. Pessoal, uma coisa, a gente está falando aqui sobre crenças, né, gatilhos, assim, o que que acontece quando você tem uma crença, mas eu vou trazer um outro exemplo aqui de o que que acontece quando a gente tem uma crença e a gente não muda essa crença. Uma forma, assim, a forma mais simples que eu encontrei, assim, para explicar o que que acontece quando a gente não tem uma crença, e isso é para tudo, familiar, profissional, financeira, social, espiritual, todas as áreas. Se você tiver crenças limitantes, que são paradigmas, são bloqueios, cada um fala de um nome, mas são crenças limitantes. Se você não tratar, você sempre vai viver em um loop. Você sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você nunca sai desse momento que você está vivendo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que tem uma régua financeira. Essa régua financeira, ela é do 1 ao 10. E nesse momento, eu estou no número 2, na régua financeira número 2. Só que eu tenho uma vontade muito grande de ganhar dinheiro, de poder ajudar a minha família, de poder contribuir, de poder realizar os meus sonhos. Eu tenho muita vontade de me tornar independente financeiro, só que eu estou no número 2. A minha crença está no número 2. E eu começo a me dedicar no trabalho, vou economizando, vou poupando, e de repente eu avanço de nível. Eu já estou lá no nível 8. Nível 8 financeiramente. Só que eu não tratei as minhas crenças. O que que acontece? A minha crença é como se fosse um antibiótico. Opa, você está vivendo em um lugar errado. Você está em outro. Esse nível aqui não nos pertence. E as minhas crenças começam a me sabotar. Faz com que eu gaste mais, faz com que eu compre coisas desnecessárias, faz com que eu tome decisões erradas. E o que que acontece? A minha crença me traz de volta para o número 2. Porque é ali onde que a minha crença está. Só que quando ela me traz para o nível 2, ela não me traz do mesmo jeito, ela me traz pior. Porque às vezes eu vou estar fora de peso, eu vou estar sem saúde, às vezes eu vou estar com depressão. Por quê? Porque para me trazer de volta, ela tem que criar várias circunstâncias para me trazer para o nível 2 de novo. Por quê? Por causa das minhas crenças. Então, as crenças vão te sabotando. Isso em relacionamento. Por quê? Que às vezes a pessoa, todo relacionamento que entra é o mesmo padrão de homem, é o mesmo padrão de mulher. Por que que às vezes a pessoa começa a trabalhar num lugar, quando ela é promovida, ela dá um jeito de perder o emprego. Quando o salário sobe, ela dá um jeito de ser mandada embora, ou dá um jeito de pedir conta. Um exemplo, são exemplos, tá? Então, tudo isso é relacionado à crença. Às vezes a pessoa, ela começa a ganhar dinheiro, ela ganha dinheiro e de repente ela perde tudo. Por quê? Porque não tratou a crença. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você muda os seus resultados. Né? Que nem eu gosto de falar também sobre a pirâmide do indivíduo. Que antes da gente ter qualquer coisa, primeiro a gente tem que ser. Primeiro começa na mentalidade, começa dentro da nossa mente. Primeiro eu sou. Depois que eu sou, eu faço e eu tenho. Então, é assim que funcionam as nossas crenças. E é isso que ela faz com a gente quando a gente tem as crenças alinhadas com aquilo que a gente está buscando. Faz sentido para você, Juarez? Pessoal, alguém quiser fazer um comentário, quiser fazer uma pergunta? Isso, pode. Pode Faz perguntar aí. sentido. A gente chama de autossabotagem, né? Isso. Que a pessoa não aceitação daquilo que tem, aonde chegou, o não merecimento, né? Uhum. E aí ela começa a fazer coisas, agir de uma forma para voltar a ser do jeito que era. Enfim, A pessoa às vezes... a gente conhece. A pessoa, às vezes, ela tem Pode uma falar. crença limitante, por exemplo, uma crença limitante que você falou dos pais. Às vezes a pessoa prospera mais que os pais, ela se não acha merecedora. Outras vezes, ela tem uma crença limitante que rico não vai entrar no céu. E ela acha que ganhar dinheiro, ela está desagradando a Deus. Porque é uma crença. Nada contra a crença, tá? Cada um tem a sua. Mas as crenças é o que traz o quê? O padrão de pensamento das pessoas. Faz sentido? Não, inclusive assim, não tem crença, não existe bom ou ruim. Às vezes o que é bom para um é ruim para o outro. O importante é assim, está sendo funcional?
Se é funcional para você, é ótimo, entende? Uhum. Porque o importante é a pessoa estar bem, né? Da forma que ela está. Então, se você tem algumas crenças que não funcionam para outras pessoas, mas que para você tá legal, ótimo. Se a Não tem pessoa problema ela nenhum. tá se sentindo realizada, tudo bem, né? É, Se ela o tá problema dando é doer, certo né? na O problema é vida. quando começa a fazer mal, né? Uma coisa assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho crença limitante. Quem não tem crença limitante, ela tem um resultado. Eu não tenho crença limitante sobre relacionamento, então seu relacionamento é perfeito. Eu não tenho crença limitante sobre finanças, então você é uma pessoa bem-sucedida, né? Então, assim, a crença limitante, ela é o oposto do resultado. Sabe? Eu não tenho crença limitante sobre saúde, então é uma pessoa super saudável. Então, assim, é como se fosse um programa, as nossas crenças. É um programa. É um programa. É um programa. Funcional e disfuncional. Isso. Uma coisa, se você quer saber qual que é as crenças que você tem, aqui vai uma super dica. Isso aí é bom você até anotar, viu? Se você quer saber que crenças que você tem, o primeiro passo é saber o que sai da sua boca. O que você está falando? O que você fala de você mesmo? É coisas positivas? Você fala que você é capaz, que você é vencedor, que você é inteligente, que você aprende com facilidade, que você dá conta? Você fala que você é merecedor? Agora, se você, as suas crenças estão relacionadas ao que você fala de você mesmo. Outra coisa, quais são os pensamentos que você tem quando você se depara com certas circunstâncias? É quando fala de dinheiro, por exemplo, igual eu falei no começo. Quando fala de relacionamento, como quando fala de religião, quando fala de sociedade. Quais são os seus pensamentos? Está relacionado às suas crenças. Então, Comunicação, né, Lucas? a Sandra aqui fez uma pergunta, né, eu vou responder ela aqui. As crenças limitantes em nós, como são adquiridas? Então, as crenças limitantes, Sandra, elas são adquiridas através das nossas experiências, através do que a gente vê, do que a gente ouve e do que a gente sente. Então, através do que a gente sente. Eu não sei se eu já te expliquei, o que eu falei agora há pouco, né? Você tem até um exemplo do menino que joga, deixa o copo de água cair, a jarra de água cair. Mas eu vou citar outro exemplo. Como que uma crença de identidade é colocada em uma criança. Normalmente, quando uma criança, ela quer chamar a atenção dos pais, ela fala assim, papai, papai, e ela chama papai, e ela pega na roupa, ela cutuca, ela chama papai, e ela não desiste. E de repente o pai, com toda boa vontade, né, com todo amor, que é menino, eu estou conversando com adultos, automaticamente, nesse momento, é criado um bloqueio na identidade dessa criança, que ela não é merecedora, que ela não é capaz, que ela tipo assim, é como se ela não pertencesse àquele ambiente. Por quê? Porque naquele momento ela não foi aceita, é uma crença de não aceitação, porque ela precisava ser adulta para poder conversar com o pai. Ela precisava ser adulta para poder falar ali naquele momento. Nesse momento é criada uma crença. Como a gente faz para intervir essas crenças? Tem várias ferramentas para isso, mas como hoje não posso estar próximo de você para te dar uma ferramenta aplicável, eu posso te dar uma dica de uma ferramenta que você pode mudar aquilo que você fala. Por exemplo, você quer falar alguma coisa sobre isso, Juarez? Sobre a pergunta aqui da Isabela? Tá, assim, primeiro passo é aquilo que a gente já falou, é você desafiar o que você está sentindo. Se você está se sentindo mal frente a certas situações, significa que ali tem alguma crença, quer dizer, tem algo que precisa ser tratado. Então, melhor coisa é fazer. É fazer. É ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito.
Ação. Primeiro, Ação essa é a primeira e a mais importante. E sempre saber o seguinte, mapa não é território, é um pressuposto da PNL. Por que mapa não é território? O programa que você roda, que você tem como verdade absoluta, é apenas a sua verdade absoluta. Lembrar que cada um tem uma verdade absoluta, cada um tem um programa, cada um tem um mapa. Então, algo bem legal, bem bacana, é você pegar diariamente, por exemplo, escolha 24 horas para você fazer um teste. Mapa não é território. Hoje eu vou desafiar todos os meus programas, todas as minhas verdades, as minhas crenças. Eu vou agir como se nada disso fosse verdade. E aí você pega as próximas 24 horas, terminou aquelas 24 horas, você pega mais 24 horas e aí você trabalha o seguinte, como que agora eu vivi 24 horas acreditando que as minhas verdades não eram verdades absolutas, agora eu vou viver 24 horas, sim, a minha verdade é verdade absoluta. Mapa é sim território. Entende? Uma coisa, então, o que você faz? No final, só um pouquinho, Lucas, concluir. No final das 48 horas, você pega e você vê, você faz uma autoanálise. O que foi melhor para mim? Desafiar as minhas verdades absolutas ou, sim, viver a minha verdade absoluta? E aí, assim, é uma questão de escolha mesmo. Entende? Teve um tempo que... O que foi mais funcional? Antes de eu entender sobre inteligência emocional, sobre crenças, eu achava que os meus pensamentos, as minhas crenças eram a verdade. Até eu entender que isso não era a verdade. Né? Às vezes eu era baseado na forma da razão. E assim, super válido o que você falou, Juarez, né? Sobre a gente desafiar, né? O que nos impedem. Uma coisa também, que só existe duas formas da gente aprender. Né? Só existe duas formas. Ou você vai aprender por repetição ou por forte impacto emocional. É as únicas duas formas. Quando você vai para a escola, você aprende por repetição. Você aprende a ler, matemática, tudo é por repetição. Agora, quando você está se formando as suas crenças, a maioria delas é por forte impacto emocional. Então, assim, uma ferramenta simples também para você poder usar, ferramenta simples, para você mudar uma crença, é por repetição também. Se você tiver disciplina e querer realmente mudar, é só você criar uma repetição de palavras que você fala para você mesmo. Eu até gosto de dar uma dica para as pessoas, é o seguinte, antes de dormir ou de manhã, quando você acordar, você pegar um caderno e escrever, no mínimo, 20 características eu sou. Eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou aceita, por exemplo. Então, você vai repetir escrevendo todos os dias sem olhar na folha de trás. Então, no mínimo, por 7 dias. Até que a sua mente entender que isso é verdade. Até que você consiga falar isso sem precisar de pensar. Até que você fale isso de maneira automática. Então, ganhar dinheiro é natural para mim. Ter sucesso é natural para mim. Eu sou abundante. Eu sou feliz. Eu sou aceita. E isso você repetindo. Claro, não vai ser de um dia para o outro. Porque os resultados que você tem hoje, os resultados que nós temos hoje, eles não foram de algo que nós fizemos ontem. É coisas que a gente já vem fazendo há anos. Então, hoje, nós temos resultados de hoje, que é coisas que nós vemos plantando há 5 anos atrás. Então, para a gente mudar uma crença por repetição, não vai ser do dia para o outro. Então, assim, é lento, na repetição é lento. Agora, com forte impacto emocional, é com 1 dia, 2 dias. Mas isso precisa de um acompanhamento. Faz sentido para você, Juarez? Então, assim, não exatamente. Veja bem, para mim, a questão de você ir lá escrever 1, 2 folhas, se você não gerar emoção, Lucas, o seu cérebro ele não vai entender que você quer aquilo. Você precisa gerar emoção
para que você comece a gostar daquilo. Não que precise ter um forte impacto emocional, igual, por exemplo, a gente faz nos treinamentos. Mas você precisa sentir, claro, escrever é legal. Por que que a gente tem tanto problema hoje com adolescentes que foram na escola e não aprenderam a ler? Repetição. Repetição. A pessoa não sabe por que ela está fazendo, o que ela está fazendo. A repetição que eu falo aqui é de auto-hipnose. De auto-hipnose. Assim, em estado alterado de consciência, em estado de hipnose, você gera uma emoção. Aí tudo bem. Você então simplesmente se coloca em uma posição de estado alterado de consciência e pode repetir isso. Tem uma funcionalidade excelente, funciona mesmo. E você consegue alterar rapidamente. Você consegue alterar muito rápido. Você consegue ter resultados questão de 20 dias. Se você começar essa ferramenta que eu passei aqui, é uma ferramenta que eu já usei para mim, né? Então, assim, para mim deu certo. É uma ferramenta que eu aprendi numa formação em coach que eu fiz. E no começo a gente tem um desafio, né? Porque eu já apliquei essa ferramenta a algumas pessoas. Tem pessoas que têm uma crença limitante tão limitada que elas não conseguem pensar em características positivas dela mesma. Elas não conseguem assim, não, mas fala coisas boas de você. Ela tem uma crença que é tão limitante que ela não consegue. Tanto que, às vezes, um exemplo, né, até para dar esse exemplo, que eu tenho que pegar assim, me fale uma pessoa que você admire. Me fale quais são as características boas dessa pessoa. Para que ela busque alguma referência. Sabe? Porque se a gente consegue ver características boas em uma pessoa, é porque nós temos também. A gente não consegue ver aquilo que a gente não tem. Né? Faz sentido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pessoal, manda pergunta para nós aí. A Isabela aí, ó. Se a PNL é um passo para a evolução humana, tá? Assim, ó, tem muitas pessoas que fazem treinamentos com a gente, passam pelo consultório, e depois, muito tempo, as pessoas acabam ligando e falam assim, olha, eu gostaria de não ter aprendido o que eu aprendi com você, de não ter ficado sabendo o que eu fiquei sabendo. Por quê? A partir do momento que você dá um primeiro passo, que você tem um primeiro contato com o desenvolvimento humano, PNL, hipnose, quando você começa a entender o funcionamento da sua mente, quando você começa a trazer a responsabilidade para você, meio que muda o jogo. Você entende que a responsabilidade é sua. Não é do político, não é do farmacêutico, não é do médico, não é do prefeito, do vereador, não é do deputado, enfim. Não é de um ser maior. A gente entende que a responsabilidade da gente ser melhor, ser uma pessoa melhor, é da gente mesmo, da gente evoluir, depende da gente mesmo. Isso. Então, assim, eu acredito sim que a PNL ela seja um caminho para a evolução humana. Um dos, assim, tem vários, né? Tem vários caminhos, claro, tem várias tecnologias por aí. Eu acredito que a hipnose e a programação neurolinguística seja um dos que, digamos assim, que a pessoa consiga dar um salto quântico, né? Que a pessoa consiga sair, um salto quântico, né? Está muito usado. É quantidade, então um salto de uma quantidade elevada. Ela consiga, sim, se melhorar muito rapidamente. Com certeza. A PNL, né, ela acelera o resultado. Às vezes a pessoa ia levar 5, 6, 10 anos para ela atingir um resultado e com a simples modelagem, uma simples aplicação de uma PNL, ela acelera esse resultado. Exatamente. A modelagem é uma das grandes sacadas da PNL. Uma das grandes sacadas. Ela, tipo assim, ela encurta caminho. Por exemplo, as pessoas falam 10 mil horas. A pessoa precisa, né, em torno de 10 mil horas para ser excelente em alguma coisa. Isso. Quando você usa a programação neurolinguística, você encurta esse caminho aí na metade do tempo, praticamente. Isso. Ou menos ainda. Com certeza. Ô, Juarez, você quer fazer uma explanada aqui sobre o tema, né? Sobre todo um resumo geral, né, de crenças, né? De como que são formadas e como que a gente sai dessas crenças?
Antes da gente Então, finalizar a nossa live? tá. Assim, eu acredito que a gente já está deixando claro, né? Vamos falando, por exemplo, como elas são formadas, a gente já sabe. Desde a infância, na verdade, assim, existem alguns estudos que desde o sexto mês de gestação, tá? Uhum. Não é verdade absoluta, porque nada é verdade absoluta. Mas existem alguns estudos que desde o sexto mês de gestação, a criança já começa a armazenar informações vindas do pai e da mãe ou das pessoas que estão ao seu redor. Então, tudo aquilo que a gente vai falando, vai reforçando para as crianças, elas vão armazenar, nós vamos armazenando na infância, principalmente, né? Uhum. Não que a gente não parou de aprender, a gente não parou de aprender, não para nunca. Está Certo. sempre, todas as vezes que você estuda alguma coisa e tem impacto emocional, mais uma vez dizendo, sinapses neurais são ligadas, fazendo a gente aprender uma nova língua, um novo jogo, enfim. Mas, geralmente, até os 7 anos de idade. Tudo que a gente escuta por pessoas que a gente conhece, respeita e confia, são verdade absoluta. Então, as nossas crenças, a grande maioria delas, são formadas até os nossos 7 anos de idade. Como que a gente quebra elas? Como a gente disse, não são todas elas que têm barba e que têm barriga. A gente não vai ver o Papai Noel, não são todas elas que são Papai Noel, vão tirar a barriga lá e a barba. Então, como que a gente faz? Desafiando as nossas emoções. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo agora? Então, você vai lá, sentiu desafiado de falar em público, vai lá e fala. Vai ser ruim pra caralho no começo. Vai doer, vai doer. Se está doendo, quer dizer que você está mexendo, que você está melhorando, que você está mudando. Entenda? Entenda assim, se está doendo, é porque eu estou mexendo na ferida. Se você está se sentindo mal, você está mexendo na ferida. Quer dizer, quanto mais disso eu faço, e detalhe, foi lá, fez uma vez, comemora. Comemora, dê os parabéns para você mesmo, porque o seu cérebro precisa começar a gostar daquilo. Ele precisa começar a querer fazer mais daquilo. Porque se você ir lá uma vez e ficar michuruca ali no seu canto, pronto, aí talvez ele não vai querer fazer de novo mesmo. Então você vai lá, foi lá, mesmo que seja um detalhe. Fez qualquer coisinha, vai lá e comemora. Né? Esse Outra merecimento, né? forma de você... Criando o merecimento, né? Legal. Exatamente. Outra forma de você quebrar isso, tentar romper, é uma das maneiras, né? É realmente desafiando o seu mapa, desafiando o seu programa. Mapa não é território. Faz aquilo, 24 horas. O meu mapa não é território, e você vê o que foi funcional para você durante aquele período, e aí você adota. Adota aquilo que foi legal para você durante aquele período e faz as próximas 24 horas. Mapa é sim território. A minha verdade é a verdade absoluta. E aí você começa a viver dessa forma. Tudo que eu vivo é sim verdade absoluta. E no final dessas 48 horas você faz uma autoanálise. O ideal é que você anote durante esse período o que foi legal, o que deu certo, o que não deu certo, como que as pessoas te viram durante esse processo, como que elas agiram com você por causa da forma que você estava agindo. Elas agiram diferente? Foi melhor ou foi pior? Enfim, são autoanálise, é mais uma questão de autoanálise mesmo, entende? E aí no final você coloca o que é funcional e o que é disfuncional, né? Legal. É isso aí, Bacana pessoal. é isso. Espero que tenha ficado claro para cada um de vocês. Se quiser fazer mais alguma pergunta. É isso aí. Pessoal, a forma do Juarez é uma forma bem clara também de explicar, né, sobre crenças, como sair delas, assim, é uma maneira muito simples, né? Se está desafiante é porque tem crença. Porque se não tivesse crença, não teria desafio. Não é isso? Se não tivesse crença, não teria desafio, seria natural. Então, se não está natural é porque tem alguma crença, alguma coisa ainda te bloqueando. É igual assim, se for pensar aqui bem, né, criando uma analogia, é igual andar de bicicleta, né? No começo, quando você não sabe, é um desafio. A partir do momento que você aprende, ficou natural. Entendeu? Eu até costumo dizer Lucas, assim eu costumo dizer que a mesma energia que a gente gasta para ter um resultado positivo é a mesma energia que a gente gasta para ter um resultado negativo.
É a mesma energia, só que o foco tá diferente. Se eu pego a energia que eu gasto, por exemplo, um exemplo, para ficar fora do peso, por exemplo, comer comidas que vão me engordar, ficar sedentário, não fazer atividade física, eu pego essa energia e mudo ela, não, agora eu vou me alimentar de forma correta, agora eu vou fazer atividades físicas. É a mesma energia, só mudo a direção dela. Então, o resultado é isso. Então, o que a crença faz? Ela nos direciona, ela nos dá a direção. São as sinapses, né? As sinapses neurais, não é isso, Juarez? Quando você aprendeu, liga, né? E aí, assim, só você desafiando mesmo. Interessante, Lucas. O mesmo trabalho que dá você, por exemplo, não ter alguma coisa, é você ter. Entende? O mesmo trabalho que dá você não fazer, é você fazer. Né? Então, os resultados é que serão diferentes, né? O resultado que você vai ter é que vai ter diferença. Lembrando, Lucas, não existe falta de foco. As pessoas têm costume de dizer, eu não consigo me focar. Veja bem, apenas você sempre está focado. A diferença é aonde você está focado. Não existe você não estar focado em alguma coisa. Você sempre está vendo, se você está acordado, logicamente, você sempre está focado em alguma coisa. Sempre está pensando em alguma coisa. A diferença do resultado que você está tendo é aonde está o seu foco. Aonde está o seu foco, está a sua força. Faz super sentido. Isso mesmo. Porque a gente sempre está escutando alguma coisa, está vendo, está pensando em alguma coisa. Não é isso? E até comunicação. Você fez eu lembrar de uma frase que eu levo essa frase comigo há muito tempo. De onde que vêm os seus pensamentos? Eles são seus ou foram implantados em você? Então, assim, é uma coisa que eu me questiono. Por que eu estou pensando isso? Porque às vezes vem pensamentos, ideias, né? E são esses pensamentos que nos conduzem a tomar certas decisões. Então, assim, por que você faz o que você faz hoje? Por que você é a pessoa que você é hoje? Por causa das crenças. Por causa das crenças. Desafiando o mapa. O que você faz é desafiar o seu mapa. Essa comunicação é muito importante, porque todas as vezes que você faz essa pergunta, por exemplo, eu iria mais além. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo? Top. Isso mesmo. Então, o que você está... Quando você faz essa pergunta, é uma comunicação. Você está desafiando o seu mapa, você está desafiando o seu programa. Legal. Legal. A Ariela te perguntou aqui quais são as ferramentas da PNL. Ixi, é muitas ferramentas, né? Essa live aqui não dá para contar todas. Não, as ferramentas são várias ferramentas. Faz um curso comigo que você vai aprender todas elas. É isso aí. Pessoal, espero que ficou claro para vocês, né? A gente está encerrando aqui essa live. Você quer dar mais alguma palavrinha, Juarez? Não, eu acredito que é isso. Parabéns para quem está aí, para quem assistiu. Isso. Parabéns para você, né, que está buscando aí o seu crescimento. É porque tudo começa com conhecimento. Que a partir do momento que você tem a consciência das suas crenças, você tem a decisão de continuar com elas ou de buscar ferramentas e meios de se livrar delas. Se você quer saber como é que estão as suas crenças, é só você olhar para os seus resultados. Se os seus resultados estão bons, as suas crenças estão boas. Se eles estão ruins, é porque as suas crenças estão ruins. Né? Então, assim, uma ótima noite para você. Parabéns, né, por estar aqui até esse momento. Parabéns por ter acompanhado. Você quer falar mais alguma coisa, Juarez? Não. Gratidão, Lucas, pelo convite. Tamo junto, viu, Juarez? Assim que possível, a gente marca outra live. Pessoal, quinta-feira agora eu vou fazer mais uma live às 19h30, tá? E eu vou abordar esse mesmo tema, mas de uma forma minuciosa. Né? Então, quinta-feira agora às 19h30. Se conecta aí e vamos junto. Quinta-feira agora às 19h30. No horário de Belo Horizonte. Para quem não me conhece aqui, eu sou de Belo Horizonte. Tá?
tá? Porque tem muitas pessoas aqui que seguem Juarez, né? Juarez aí de Sorriso. E é o fuso horário aqui é diferente. Aqui para mim agora é 8h30 da noite, é 20h30. Qual que é o horário aí, agora Juarez? que vai dar 7h30. 7h30, aqui para mim já é 8h30. Pessoal, uma ótima noite aí para todos vocês e gratidão pela sua participação, viu, Juarez? Eu que agradeço. Assim que você quiser aí, a gente se conecta mais uma vez. Vamos sim. Fechou? Beleza. Vamos falar com você. Um abraço. Um abraço aí com Deus, viu? Tudo de bom. Uma ótima noite para todos vocês, fique com Deus. E quem quiser conversar comigo, pode me chamar aqui no direct. Né? Vai ser um prazer aí tirar as suas dúvidas, poder contribuir com a sua vida. Estou aqui para servir. A minha missão de vida é poder contribuir com a vida de cada uma das pessoas que entram em contato comigo.